Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Química com Potássio. Eu sou o professor João Cássio e trago para vocês a parte 2 aqui da nossa resolução do primeiro simulado 2025 da UFRR. Olha só, essas questões são referentes ao PSS2. São questões inéditas, então já deixa o seu like aí, já segue o canal e compartilha esse simulado. O link também do simulado está na descrição aqui, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa resolução aqui das questões do PSS2. Olha só, na escola estadual Ana Libória, para o lanche dos estudantes da EJA, Educação de Jovens e Adultos, prepararam suco de goiaba, né? Então está falando aqui que houve o preparo de um suco. Então aqui nós temos uma questão que eu consegui identificar que é uma questão de soluções, né? Para cada 100 ml de suco preparado, estão presentes 30 mg do ácido cítrico. Então ele está falando aqui que é uma proporção, 100 ml, beleza? Está para 30 mg do ácido. Aqui, ó, H. Esse ácido cítrico ele tem forma C6H8O7. Então, foi necessário fazer 32 litros do suco de goiaba e os alunos tomaram 30 litros. No suco restante foi adicionado 1 litro. No suco restante eles tomaram 30 litros de 32, então nós temos 2 litros restante, beleza? Então aqui foi o que sobrou, beleza? A esse 2 litros foi adicionado mais 1 litro de água, totalizando aí 3 litros no final, beleza? A concentração em quantidade de matéria, ou seja, mol por litro do ácido cítrico, após a adição de 1 litro, é quanto? Então a gente precisa primeiro calcular qual é a concentração dele no início, tá bom? Então vamos ver aqui qual é a massa molar dele, porque para calcular essa concentração eu vou precisar da massa molar dele. Então assim, eu tenho 6 carbonos, então cada carbono tem massa 12 gramas por mol, mais 8 hidrogênios, cada hidrogênio tem massa 1 gramas por mol, mais 7 oxigênios, então cada oxigênio tem massa 16 gramas por mol. Então calculando aqui, deixa eu ver, 6 vezes 12 vai dar 72, aqui vai dar 8, e aqui vai dar 7 vezes 16, 112. Então, a massa molar dele é 112 mais 8 mais 72. Então, deu 192 gramas por mol. Então, essa é a massa molar do nosso ácido cítrico. Agora, para eu saber a concentração dele, eu vou fazer o seguinte, se para cada 100 ml eu tenho 30 mg, então vou fazer uma regrinha de 3 aqui, beleza? Se para cada 100 ml do suco eu tenho um total de 30 mg do ácido cítrico, então se sobrou 2 litros, ou seja, 2000 ml, quanto de massa eu tenho aí, beleza? Então eu vou multiplicar aqui 30 vezes 2000 e vou dividir para 100. Bom, o resultado aqui deu um total de 600 miligramas. Vocês sabem que para transformar miligrama para grama eu tenho que dividir por 1000, né? Então, se eu dividir por 1000, significa que isso representa um total de 0,6 gramas do ácido cítrico, beleza? Então tem a massa dele. Agora, para eu calcular a molaridade dele, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a fórmula da molaridade, que é igual a massa sobre a massa molar vezes o volume. Então a molaridade desse ácido vai ser 0,6 gramas dividido para
a massa molar dele, que é 192 gramas por mol, vezes o volume de 2 litros, tá bom? Então aqui vai ser igual 0,6 gramas dividido para 192 vezes 2. Tá aqui, ó. 384. Esse resultado aqui de 0,6 dividido para 384 me deu um valor de 0,00156. Aqui você tem que ter muita paciência na hora de resolver esse cálculo. Mol por litro, né? Fazer por etapas. Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Então, é 1,56 vezes 10 a menos 3. Beleza? Essa é a concentração molar no início. Agora a gente vai fazer o processo de diluição. Porque assim, ó, a concentração desse suco de 2 litros era de 1,56 vezes 10 a menos 3 mol por litro do ácido. Mas depois que foi adicionado 1 litro, logicamente que ele deve ter então diluído, beleza? Então aqui, ó, significa que não pode ser um valor maior, então já tiro aqui, ó, a letra E, porque na diluição tem que ser um valor menor, certo? Deixa eu ver aqui, não pode ser o mesmo valor, porque se ele vai diluir, esse valor tem que mudar, tem que diminuir. Ó, os outros valores são valores menores. Então vou aplicar aqui o seguinte, ó, C1V1 igual a C2V2, onde a concentração 2 é igual à concentração no início, volume no início, dividido pelo volume final. A concentração final, então, a 2 é a concentração inicial, 1,56 vezes 10 a menos 3 mol por litro, vezes volume inicial, que é de 2 litros, dividido pelo volume final, que tá aqui, ó. Adicionou mais 1 litro, 3 litros. Show de bola? Então aqui, concentração 2 vai ser igual 1,56 vezes 2 deu 3,12. Aí eu repito aqui a notação, tá? 10 a menos 3. E aí agora eu divido para 3, né? Aí galera, ó, 3 dividido para 3 vai dar 1, certo? Vírgula, 12 dividido para 3 vai dar 4, né? Então, 0,4 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Então, aqui ficou no gabarito letra B. Letra B. 1,04 vezes 10 a menos 3 mol por litro, beleza? Então, essa questão é uma questão que trata do cálculo da molaridade e também, por conseguinte, né, o cálculo da diluição, beleza? Tranquilo? Agora vamos para a questão de número 5. Olha só. Sobre a análise dos gráficos físico-químicos, julgue como verdadeiro ou falso. Então você tem aqui várias afirmações sobre esses gráficos físico-químicos e aí a gente quer saber se isso é verdadeiro ou é falso, beleza? Olha só. Segundo o gráfico pressão máxima de vapor versus temperatura abaixo, a substância 1 tem menor volatilidade. Olha só, se você considerar que a temperatura é de 20, você nota que a substância 1, que é essa que está nessa curva vermelha, ela tem maior pressão de vapor, né? Então, pressão de vapor está proporcional à quantidade de gás que ela libera nessa dada temperatura. Então, comparando todas essas substâncias, todas as 5, a 1 apresenta maior pressão de vapor nessa mesma temperatura, então ela apresenta maior volatilidade. Pressão de vapor e volatilidade são proporcionais, ok? Então, por isso, eu vou marcar aqui como falso a primeira. Segundo o gráfico pressão máxima de vapor versus temperatura abaixo, a substância 5 tem forças de coesão intermoleculares mais intensas. Então, o que são forças de coesão? São forças que unem as moléculas, né? Então,
quanto mais intensa essa força de coesão, aí você tem menor volatilidade, porque as moléculas estarão mais unidas e menor a quantidade de gases, né? Portanto, menor pressão de vapor, né? Pressão máxima de vapor. Então, quando eu vejo substância 5, olha só, substância 5, que é essa amarela aqui, ela apresenta menor pressão de vapor nessa temperatura quando comparadas às outras. Então, isso sugere que as suas forças intermoleculares são mais intensas. O aumento da temperatura aumenta a agitação da energia cinética das moléculas, elevando a pressão de vapor, né, do líquido. Isso aí é verdadeiro, porque a temperatura é a mensuração do grau de agitação das partículas. Então, energia cinética, energia de movimento. Quanto maior a temperatura, mais agitado elas estarão. Agora vamos analisar aqui sobre esse segundo gráfico, beleza? O gráfico abaixo, referente à reação elementar da equação global 3ClO-, que é o hipoclorito, formando clorato, mais 2 mols de cloreto. A gente tem um problema muito sério, porque esse gráfico aqui, ele mostra uma reação que vai ocorrer em 2 etapas. Tem 2 complexos ativados aí. Então, sugere que, quando eu chamo essa reação de elementar, sugere que ela ocorre em uma etapa só. Não, ela não ocorre em uma etapa, ela ocorre em 2 etapas. Se eu fosse destrinchar aqui as etapas, seria assim, ó. Primeira etapa, aqui você tem o reagente da primeira etapa, né? 3 mols de ClO-, vai reagir para formar esse produto aqui, ó. Formando ClO2- mais Cl- mais ClO. Depois esse vai reagir com menor energia de ativação, produzindo esse produto, que aí no caso seria a segunda etapa, iniciando daqui, né? ClO2- como intermediário, Cl-, ClO, né? No caso também menos, tá, gente? Produzindo aqui o ClO3- mais 2 Cl-. Quando eu somo toda essa equação, eu vou ter aqui, ó, tchau, tchau, né? Tchau e tchau, tchau e tchau. Então vai ficar a global 3ClO- produzindo ClO3- mais 2Cl-. Então isso é uma equação global. Então se é uma global onde ocorrem várias etapas, eu vou sugerir aqui que essa reação seja não elementar, né? Então por isso vai ficar falso, por essa expressão. O gráfico abaixo mostra que a etapa mais lenta é essa da primeira, tá falando da primeira aqui, né? Ó, ela tem maior energia de ativação, certo? Em relação à segunda. Então, visualmente você já consegue ver isso, né? Que a primeira etapa tem maior energia de ativação. Portanto, é a etapa mais lenta, vai demorar mais para chegar no complexo do que a da segunda etapa. Então, realmente, o gráfico abaixo mostra que a etapa mais lenta é a primeira. Então, isso é verdadeiro. A reação abaixo é endotérmica. Ó, se o reagente iniciou bem aqui em cima e terminou com o produto aqui embaixo, significa que liberou energia, né? Então, não é endotérmica, é exotérmica. A energia de ativação 1 refere-se à reação não catalisada, enquanto que a 2 refere-se à relação com o catalisador. Bom, esse gráfico aqui não sugere a utilização de catalisador, mas sim 2 etapas de uma reação. Seria com catalisador se no mesmo momento apresentasse aqui, né, uma via alternativa. Eu poderia até ter uma reação catalisada, mas não existe nenhum indicativo disso no gráfico, beleza? Então, o 1 e o 2 não são com catalisador ou sem catalisador. Se você utiliza um catalisador, ela vai servir para as 2 etapas. Então aqui refere-se à primeira etapa da reação e segunda. Então aqui vai ficar como falso, né? Energia de ativação 1 refere-se à reação não catalisada, enquanto que a energia 2 refere-se à reação com catalisador. Então é isso aí, né? Primeiro ficou falsa, não é questão de menor pressão de menor volatilidade. Quem tem, no caso aqui, quem tem maior pressão de vapor, né? Que é a substância 1, vai ter maior volatilidade. Então não menor, ficou errado aí. A segunda é verdadeira porque na 5, por apresentar menor pressão de vapor, então as forças intermoleculares estão unindo melhor essas moléculas, tá? Impedindo com que elas virem gases. A terceira é verdadeira porque sim, o grau de agitação está relacionado diretamente com o aumento da temperatura, beleza?
A quarta é falso porque não é uma reação elementar, é não elementar. A quinta, né? A quinta é verdadeira porque mostra que a etapa mais lenta realmente é a primeira etapa. A sexta está errada porque não é endotérmica, sim é uma reação isotérmica. E a última está errada porque fala aí do catalisador, né? Beleza? Então aqui 1, 2, 3. A quantidade de alternativas verdadeiras corresponde ao número total de prótons do elemento. Então o número atômico do elemento que tem 3 prótons. Então hidrogênio 1, hélio 2, lítio 3. Então ficou aqui gabarito na letra D, né? 3. Vamos então para a questão de número 6. Olha só. Na aula de Físico-Química, no laboratório da UFRR, os alunos precisam avaliar 5 afirmações realizadas pelo professor Dr. Carlos Ramon Franco. Somente participará da aula aqueles alunos que encontrarem a única afirmação errada, né? Então quero ver uma errada aí. Para análise, o professor forneceu uma tabela de metais e seus respectivos potenciais padrão de redução, beleza? O magnésio, o zinco, o ferro e o cobre. Os potenciais de redução estão representados aqui. Segundo as afirmações apresentadas na tabela, segundo as informações apresentadas na tabela, a afirmação que os alunos precisam encontrar é a que diz que, vamos lá, na reação de zinco 2+, mais ferro, formando zinco sólido mais ferro 2+, teremos uma DDP positiva, ou seja, um processo espontâneo com valor de 0,32. Vamos ver então aqui. No caso do zinco, ele tem um potencial de redução de menos 0,76. E no caso do ferro, o potencial de redução é menos 0,44. Isso indica que o ferro sofre redução porque tem maior valor se comparado ao zinco, que tem menor valor do potencial de redução. Então o ferro sofre a redução e o zinco vai sofrer então a oxidação. Quando eu olho para cá, olha só o que está acontecendo. O zinco está indo de +2 para 0. Espera aí, então se ele vai de +2 para 0, ele está sofrendo um processo de redução, né? Aí então, quando nós olhamos aqui os potenciais de redução do zinco, é o valor que é maior. Então, quer dizer, o ferro é um valor maior. Então, o ferro deveria sofrer a redução e o zinco a oxidação. Aqui, no caso, está mostrando o ferro oxidando, perdendo elétrons, indo de 0 para +2. Portanto, o gabarito dessa questão é a letra A, pois essa é a afirmativa errada. Agora vamos verificar por que as outras estão corretas. Na B fala que a notação da IUPAC da pilha de zinco e magnésio diz que o magnésio, quem vem primeiro é quem sofre oxidação. E quem vem depois da ponte salina aqui, é quem sofre redução. Nesse caso, ao comparar o zinco com o magnésio, isso é justificado, porque o zinco apresenta maior valor de redução se comparado ao do magnésio, né? Então aqui, eu já quero terminar a questão. Olha, o zinco tem maior potencial de redução se comparado ao do magnésio. Então o zinco sofre a redução e o magnésio sofre a oxidação. Então tá certinho, o magnésio sofrendo a oxidação, ele vem primeiro e o zinco a redução em segundo. C. Segundo os metais da tabela, a pilha com maior valor de DDP terá o magnésio como ânodo, né? Ou seja, sofrendo a oxidação, e o cobre como polo positivo, ou seja, sofrendo a redução. Isso é verdade, porque você tem os extremos aqui, O cobre sofre a redução, é no polo positivo, enquanto que o magnésio, com menor potencial de redução, é o melhor que sofre oxidação, né? Então, agente redutor aí, o melhor de todos. Quando você calcula essa DDP, você tem aqui DDP valor maior, né? Então, aqui 0,34 volts menos o menor, 2,36 volts. Então aqui nesse caso vai ficar 0,34 volts mais 2,36 volts, beleza? Então aqui vai dar um valor positivo de 2,70. Então esse seria o maior de todos aí, quando você utiliza todos esses que estão apresentados aqui nessa tabela, ok? Então tá certo. D. Em uma estrutura metálica de ferro,
aquele que melhor atuaria como metal de sacrifício seria o magnésio. Isso é verdade, porque ó, o ferro ele sofre a redução, né? Ou seja, ele sofreria a oxidação. E no caso do magnésio, como ele tem pior valor de redução, ele melhor sofreria a oxidação. Portanto, ele protegeria sim o ferro numa eventual combinação para um metal de sacrifício. Note que para transformar isso para o potencial de oxidação, você só precisa mudar o sinal. Então 2,36 mostra um valor bem maior de oxidação para o magnésio, quando você tem aqui comparado com o ferro, beleza? Então isso mostra que o magnésio pode ser sim um metal de sacrifício, que é um metal que troca o outro, né, impede com que ele sofra a oxidação. Isso é muito importante para a indústria, que faz com que a longevidade do ferro tenha um valor maior. Olha só, na pilha apresentada por cobre mais ferro, virando cobre sólido mais ferro, o cobre sofre a deposição metálica e o ferro sofre corrosão com esse valor de DDP. Olha só o que está acontecendo. O ferro está sofrendo corrosão, está indo de sólido para aquoso. Isso é um processo chamado de oxidação. Olha, a oxidação, as corrosões, elas são oxidações, beleza? Oxida. Enquanto que o cobre vai de 2 para 0. Então, se ele foi de 2 para 0, ele reduziu literalmente, né? Aí quando a gente olha os valores, isso é justificado, porque ó, o cobre tem maior potencial de redução, então ele sofre a redução. Enquanto que o ferro, na presença do ferro, né, que tem menor redução, então o ferro sofre a oxidação. E quando você calcula a DDP dessa pilha, esse valor ele se faz presente, porque ó, o maior valor vai ser 0,34 volts menos 0,44 volts. Então, quando você resolve isso, dá exatamente este valor. Por isso, gabarito letra A, beleza? Espero que você tenha revisado esses conceitos, né, que é muito importante, são muito corriqueiros para a prova da UFRR. E lembrando que confira a resolução das questões do PSS1, que já está aí, né, e também do PSS3 aqui no nosso canal. Lembrando que esse simulado é em parceria com o Círculo dos Matemáticos do professor Diógenes. Então, vamos aí conferir também a resolução das questões de matemática no canal dele. Já segue a gente, deixa o like aí, compartilha esse simulado com a maior quantidade de pessoas. E eu fico por aqui. Bons estudos